podcast Desembranquecendo a Cidade. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar, e transformar sua língua em flecha que chispa no ar, se o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétalas de rosa, se o tempo for de amar. Eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Olá, tudo bem? Estamos de volta nesse território fronteiriço do verbo e abrimos o segundo episódio com o poema Palavrear, do poeta mineiro Ricardo Aleixo. Pedimos licença para também jogar nossas palavras no vento. Experimentamos aqui no podcast a oralidade como esse movimento para alcançar de alguma forma quem está escutando aí, do outro lado. Retomar a oralidade como forma de elaboração também é ancestral. É atual, claro, para se comunicar na turbulência dos tempos velozes. Portanto, erguemos nossa voz aqui para refletir sobre os lugares de enunciação para além da escrita. Unimos letra e voz, porque nos importa pensar na potência da coexistência dos diferentes textos, assim como nos lugares que eles podem chegar ou do que são capazes de provocar quando chegam. Então, embaladas por essas reflexões, adentraremos o episódio número 2 carregando algumas questões que surgiram no programa de abertura, para pensar com elas essas linguagens e textualidades plurais. Falamos sobre conectar territórios, distanciamentos geográficos, movimentos de corpos, evocamos a Beatriz Nascimento e seu corpo mapa de países longínquos para dar conta no presente dos nossos trânsitos ancestrais. Continuaremos seguindo essa pista que tanto nos inspira. Beatriz nasceu em Sergipe em 1942 e, como tantos nordestinos, migrou com a família para o Sudeste, mais precisamente para o Rio de Janeiro. No Rio, se formou em História, se tornou ativista do movimento negro e poeta. Foi pesquisadora brilhante, sagaz, refinada. Em seus escritos, ela nos chama a responsabilidade e nos desafia a libertar a memória dos conteúdos estereotipados, como ela diz. Tomamos para nós esse desafio. Como pensar esse corpo-mapa diaspórico, resultado de tantos trânsitos? Como evitar a armadilha dos estereótipos sobre os seus conteúdos e sobre suas memórias? Falamos em diáspora porque entendemos como a dispersão dos negros africanos pelo mundo, impulsionada no período da colonização como uma imigração forçada através do tráfico transatlântico de escravizados. Como descendentes dessas negras e negros escravizados, nossa condição de existência no presente acumula esse processo histórico. Independente de estarmos aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na América Caribenha, esse fato comum nos conecta. A condição diaspórica coloca o próprio trânsito como algo próprio às mulheres negras. O trânsito acumula distintas temporalidades e geografias. Ousamos ampliar essa noção para além dos trânsitos mais distanciados das muitas Áfricas. Incorporamos os trânsitos recentes, como esse mesmo que informamos agorinha, sobre a própria Beatriz Nascimento e sua família que migrou do Nordeste para o Sudeste. Associamos também os trânsitos cotidianos, o corre da existência diária das mulheres negras pela cidade, subindo e descendo rua, pegando ônibus, metrô, carro, adentrando e integrando tantos lugares. Entendemos que esses diferentes deslocamentos são componentes indissociáveis dessa vida multifacetada. Quando pensamos nos estereótipos da memória, citados por Beatriz Nascimento, estamos pensando da forma como as referências à cultura negra, seja em África ou no próprio Brasil, são difundidas a partir de imagens folclorizadas, sem densidade. Quando Beatriz, em artigo recentemente publicado na coletânea Quilombola Intelectual, aponta a urgência de questionar os conteúdos produzidos pelos historiadores clássicos sobre a história do negro no Brasil, ela está falando das lacunas enormes que existem, como, por exemplo, a redução da existência do negro à condição de escravo, em detrimento de todas as outras dimensões de sua existência.
assim como de suas instituições, de suas entidades, das formas de construir territórios alternativos. Fato é que os quilombos, por exemplo, existem desde o início do período escravista. No século XVI, os quilombos passaram a coexistir em paralelo à formação das tão estudadas cidades portuguesas, entre aspas. Se nos voltarmos para as artes visuais, também veremos ali o quão insignificante é o lugar do negro em boa parte das iconografias mais populares produzidas sobre o período colonial. Elas foram produzidas sobretudo no século XIX, quando artistas, mecenas, grupos políticos e setores específicos da sociedade disputavam e manipulavam as narrativas sobre o país, onde negros e negras serão por eles, em seus quadros, reduzidos a sujeitos anônimos e escravizados. Se percebemos isso, conseguimos entender sobre essa necessidade de libertar a memória da estereotipização que reivindica Beatriz Nascimento. Foi pensando nisso que propomos aqui acionar então uma artista da dança, chamada Ana Pi, para dialogar com Beatriz e com todas essas dimensões do trânsito, do tempo e das geografias que falamos até agora. Mineira, formada em dança pela Universidade Federal da Bahia, Ana Pi vive atualmente na França e nos deslocamentos que realiza com frequência. Em Noir Blue, Movimentos de uma Dança, Ana nos presenteia com os registros em imagem dos movimentos que experimentou durante uma viagem. Com uma voz doce de quem sussurra segredos caros ao pé do ouvido, Ana vai vagarosamente anunciando seu percurso. Inscreve seu corpo-movimento em diferentes paisagens, vestida de um azul vibrante e esvoaçante, vai conectando 9 países africanos através da sua presença. De tão preto é azul. Noir Blue pode ser traduzido como negro ou preto, azul, e é uma resposta a essa expressão racista tão comumente escutada na nossa sociedade. De tão preto é azul. Dobrando esse azul, Ana responde dançando nas periferias do mundo, com a coragem de quem sabe que ao colocar o corpo na rua, recebe dela outros tantos. Umas pessoas me falavam, você vem da África do Sul. Outras, da Etiópia. Não, você vem do Congo. Não. Você vem de Moçambique. Outras, você vem do Benin. E eu só conseguia pensar assim. Eu venho de todos esses lugares. Umas coisas eu vejo, outras você tem que imaginar. É com essas palavras que Ana nos apresenta seu filme e as reações da sua presença nas terras africanas. Porque a corporeidade, da forma como o geógrafo baiano Milton Santos elabora, é um dado objetivo. Por onde passa, o corpo negro carrega uma marca visível que é a condição primeira de julgamento. Mas em África, esse corpo negro diaspórico de uma mulher atlântica que dança no azul embaralha a objetividade dos lugares previstos. As geografias incorporadas nas mulheres negras brasileiras também não cabem em Áfricas específicas. São todas e outras, ao mesmo tempo, porque a sua corporeidade é constituída nos sistemas simbólicos afro-brasileiros, nas especificidades, nas riquezas e nas mazelas também dessa condição. No trânsito de todos aqueles tempos que falamos anteriormente, nos deslocamentos históricos, nos cotidianos, nos encontros e culturas que foram sendo inventadas nessa vida que partilhamos aqui, nos lugares e das terras que encontramos para viver, ou dos territórios todos que criamos nesses processos, nada disso escapa ao corpo, pois como afirma Beatriz Nascimento, a história também está registrada nos nossos corpos, enquanto corpo físico, oriundo de uma cadeia de outros corpos na natureza. Frantz Fanon
psiquiatra nascido na Martinica e atuante na luta pela independência da Argélia, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, disserta sobre a diáspora africana, a colonização e o impacto desses processos na subjetividade de negros e negras, e em trecho desse livro faz uma prece ao seu corpo. Ó meu corpo, faça sempre de mim um homem que questione. Noir Blue, além de uma celebração à vida, é um questionamento também. E é um reencontro. É um diálogo que mareja os olhos, que enche o peito, que borra as fronteiras do dentro e do fora, que ao evocar as geografias que habitamos, mesmo aquelas que não sabíamos, nos compromete a tecer em conjunto nossos territórios de liberdade. Porque libertar o corpo para viver a memória é emancipador. É talvez uma maneira para pensar a retomada da história sem os estereótipos temidos por Beatriz Nascimento. É criar um corpo-mapa livre, um corpo-mapa de países longínquos que possa ter a emancipação como objetivo. Geri Augusto, professora da Brown University nos Estados Unidos, intelectual diaspórica com trânsitos entre Tanzânia e Angola, Caribe e também Brasil, fala da importância de viver a diáspora, de estar conectada com aquilo que o povo negro vive e realiza no mundo. No seu texto A Língua Não Deve Nos Separar, ela aponta que a diáspora nos une em muitas vivências comuns, que aparecem transmitidas na música, na literatura, nos filmes, na forma como o povo negro fala em diversas partes do mundo, como mexe o corpo, como cria expressões para dar conta de sua vivência que não cabe nos códigos do português, inglês, do francês, mas muitas vezes cabe nas gírias. E falando em música, não poderíamos encerrar esse segundo episódio sem falar da música cósmica da norte-americana Alice Coltrane, que nos acompanhou ao fundo de todo esse episódio. Nascida em Detroit, essa musicista, multi-instrumentista, que transita entre piano, órgão, harpa e outros instrumentos, criou a partir do jazz uma música do mundo. A música que estamos escutando se chama Turiya e Ramakrishna e compõe o álbum Pitta The Elder World, lançado em 1970. Nessa música, Alice Coltrane vai performando seu piano de maneira muito pouco convencional. Ele se agiganta nas linhas melódicas criadas por ela e conversamos com essa escrita sonora, na qual as palavras voam e dançam em seu ritmo. Nesse jazz místico, Alice já dá indícios do rumo que tomaria nos álbuns seguintes, quando passa a se dedicar à música devocional, que bebe da música negra norte-americana, mas se abre para outras influências, sobretudo aquelas vindas da Índia. É uma música que parte da diáspora e alça o mundo. Então, é fato que a língua não precisa e não deve nos separar. Com a música de Alice ao fundo e o eco do azul de Anapi, encerramos esse episódio. Obrigada pela escuta e até o próximo.